Bom dia, juventude. Bom dia, juventude. Aqui não vendemos sonhos, vendemos visão. Cada verso afia o plano, cada episódio é precisão. Não fazemos barulho, fazemos conversão. Métrica, análise, intenção. Dados no comando, sem espaço pra opinião. É SEO, sem achismo, só execução. SEO, Wars Podcast, rebelde em ascensão. Não é buzz, é base. Não é hype, é razão. Digo novamente, não é buzz, é base. Não é hype, é razão. Que a força esteja contigo, na serpa ou na missão. SIO, Wars Podcast. Não é buzz, é base. Não é hype, é razão. Ora, viva! Não sei se me estão a ouvir ou não. Espero que sim. Basicamente, esse é um dos pontos. Portanto, se algum de vocês conseguir me ouvir bem, diga, porque o avô está a tentar experimentar uma nova plataforma. Então, no caso, sejam super, hiper, mega bem-vindos à SEO Wars Podcast. E sim, basicamente, esta música foi feita por inteligência artificial. E é assim o nosso jingle, que no fundo acaba por ser mais do que um jingle porque é muito maior. Mas, de qualquer das formas, é assim o nosso primeiro pontapé de saída para trazer as pessoas todas para aqui, para que nós arranquemos com a live super tranquilos e, no fundo, juntar quórum. Basicamente é isso. Mas, há uma coisa, já sabem, muito obrigado por estarem aqui. Super, hiper, mega feliz de estar aqui novamente. É um prazer enorme voltar. Tenho muita coisa para partilhar com vocês, não é? Porque já não nos vimos há imenso tempo. Mas é isso. Primeira novidade de todas. As SEO Wars vão passar a ser nada mais, nada menos do que às quintas-feiras, às 10 da manhã. Ouvimos. É aquele ponto, aquela trend do TikTok e do Reels, que é ouvimos e não julgamos. Então, nós ouvimos e não julgámos o vosso lado e basicamente substituímos. Antes era sempre às segundas-feiras às 8 da manhã, agora passámos para as quintas-feiras, 10 da manhã. Acreditamos que seja o melhor horário, naquele ponto de não, vou buscar os miúdos, quer dizer, neste caso vou deixar os miúdos à escola e estou a caminho do trabalho e tudo mais. Portanto, esse é o ponto, ou seja, nós arrancamos com as SEO Wars e basicamente é isso. Ou seja, estamos aqui todas as quintas-feiras, 10 da manhã, horário de Lisboa, por isso ser super, hiper, mega bem-vindo a esta SEO Wars. E basicamente, agora o que é que acontece? Nós desenvolvemos estas temporadas. Tenho aqui muita coisa para partilhar contigo, por isso vou recorrer às minhas notas, porque lá está, tenho mesmo muita coisa. Então, a primeira coisa que eu queria partilhar, já deixei aqui em cima da mesa, e foi super claro, que é o ponto de, olha, quintas-feiras, 10 da manhã. Fechado esse ponto. Depois, ouvimos e não julgamos também o ponto de, basicamente, nós tínhamos recebido muitas mensagens ao longo das últimas SEO Wars a dizer, olha, era interessante que tu pensasse ou repensasse o formato de forma a que o mesmo migrasse para um podcast. Ou seja, que eu conseguisse... Imagina, eu não consigo acompanhar as SEO Wars em direto, impecável em relação a isso. Aquilo está no YouTube, não é um formato assim tão bom para, por exemplo, imagina, vou numa viagem longa ou algo assim. Então, o que é que nós fizemos? Basicamente é SEO Wars, podcast, vai passar também para todas as plataformas de streaming. Ou seja, basicamente assim que a live acaba, depois
nós disponibilizamos as mesmas no Spotify, iTunes e por aí vai. Ou seja, tu consegues ver SEO Wars nas outras plataformas. Neste caso, consegues ver e ouvir. O que, de certa forma, acaba por ajudar, porque caso estejas em mobilidade ou algo dentro desse estilo, já sabes, estás totalmente à vontade. Podes ver, ouvir, fazer o que tu entenderes, onde tu quiseres. Estás super, super tranquilo. Além disso, voltaram também as minhas notas. Ou seja, se tu quiseres ter acesso a todas as notas, tudo aquilo que eu vou partilhar ao longo das SEO Wars, a inscrição é 100% gratuita, ou seja, tu consegues entrar tranquilamente. Nós alterámos a forma, ok? Nós alterámos aqui a forma e basicamente o que é que tu podes fazer? É só ires ao link que está na descrição ou basicamente fazeres seowars.pt e entras diretamente. É só colocares lá o teu nome, o teu e-mail e pum, entras para dentro da plataforma. 100% gratuito, estás totalmente à vontade, consegues ter acesso a todas as minhas notas. Lá, se já estás habituado às SEO Wars, às aulas do curso online de SEO, à comunidade Rebellion, já sabes que eu escrevo bastante conteúdo nas notas, dou bastante detalhe, então as notas da SEO Wars normalmente servem como suporte para mim, mas principalmente para quem não gosta de ver as coisas ou quer um acesso mais rápido, ou links, ou o passo a passo, tem lá tudo escrito. Ou seja, não só através dos links que eu partilho, algumas coisas que são mais práticas que irei trazer para dentro da SEO Wars, lá eu discrimino tudo, portanto consegues ter acesso 100% gratuito, já sabes, é só basicamente entrares aqui, ou seja, onde diz seowars.pt, está no link na descrição, estás totalmente à vontade e é isso. Enjoy, faz o que tu entendes no fundo, com tudo o que tu estás a ver aqui. Basicamente é isso. É gratuito, consegues ter acesso a todas as outras SEO Wars, que são mais de 77, portanto estás totalmente à vontade em relação a isso. Portanto, esta parte aqui de novidades em relação a SEO Wars, já passei. Outra coisa que também queria partilhar de novidade. Basicamente, o que acontece? A SEO Wars, isto só para dar o contexto, ou seja, não sei se é a primeira vez que estás a ouvir, se não, mas só para dar aqui um contexto, porque também sofreu algumas alterações. O que acontece? SEO Wars é a minha rúbrica semanal, vamos chamar assim, de conteúdo dedicado a SEO, ou seja, é 100% dedicado a SEO. Contudo, nesta nova temporada, aquilo que eu vou fazer é basicamente colocar meio que um filtro, vamos chamar assim, numa ótica de eu vou estar muito mais dedicado à vertente de inteligência artificial e automação. Ou seja, dentro de SEO, nós vamos olhar muito mais para a vertente de SEO ligada à inteligência artificial e de automações, ok? Porquê? Porque basicamente é o seguinte, óbvio que eu vou partilhar várias coisas que são de sites de serviços, lojas online, mas muito mais dedicado à parte de inclusão de inteligência artificial e automação, portanto só para gestão de expectativas, ok? De qualquer das formas, se tu quiseres ter conteúdo 100% dedicado, por exemplo, a SEO para lojas online, aconselho vivamente a seguires o nosso canal, que é o canal da Rank Panda, é a nossa empresa de consultoria 100% dedicada a SEO para e-commerce, e lá tu vais encontrar vídeos da Joana Bessa, bem como vídeos meus de conteúdo relacionado com SEO para e-commerce. E, já agora, se tens uma loja online, já sabes, o link também está aqui na descrição, podes entrar em contato connosco, segue a Joana também no Instagram, no LinkedIn, ela partilha muito conteúdo 100% direcionado para SEO para e-commerce, por isso já sabes, ok? Isto tudo para te dizer que não é por falta de conteúdo, ok? Tanto eu como a Joana estamos a produzir conteúdo relacionado com SEO, ali em duas vertentes, ok? Portanto, é só para te dar essa gestão de expectativas daquilo que tu podes contar connosco. Aliado a isso, esta semana ainda não arranquei, ok? É de propósito, para dar o pontapé de saída agora, mas se tu te lembras, todas as semanas eu enviava um e-mail ao domingo. Esse e-mail vai voltar a acontecer, ou seja, a partir deste domingo para a frente, conta sempre com um e-mail meu ali à volta das 7, 8 da noite, ok? Não tens que abrir logo, mas é aquele ponto de é a nossa newsletter semanal. Basicamente lá é, tu já sabes, eu gosto de escrever, ok? E para mim é um exercício bom de colocar todas as minhas ideias para fora, então eu utilizo a newsletter para partilhar muito mais conteúdo relacionado
comigo, com clientes, com a empresa, com o dia-a-dia, basicamente. Vamos colocar lá também notícias e basicamente vais ter acesso também a que aulas é que nós vamos subir dentro de cada uma das plataformas, seja do curso online da SEO, como da comunidade Rebellion. Para quê? Para estares a par do que vem aí. E basicamente é isso. Ou seja, é uma newsletter 100% dedicada a SEO, em que eu vou dar mais de mim, ou seja, em termos, não diria pessoais, mas vais conseguir entender um bocado mais da minha personalidade e tudo mais, porque, lá está, é a forma mais fácil para mim de me exprimir, por assim dizer. Ou seja, e eu tenho mais gosto em escrever. Portanto, esse é um dos pontos. Paralelamente a isso, o que é que nós temos ainda mais de novidades? Basicamente, só para estares a par, não sei se viste o último e-mail que eu enviei, não este da SEO Wars, mas o anterior, em que eu escrevi mesmo muito, partilhei muita coisa, mas basicamente o que acontece? Até final de julho, com L, ok? Não é junho, é julho, nós vamos estar a subir as aulas todas que estão em falta do curso online de SEO. O curso online de SEO é um curso que tem o custo de 7 euros, ok? E lá tu aprendes dos 0 aos 100 em termos de SEO. Ou seja, é as bases para tu... Imagina, não sei nada sobre SEO. Faz aquele curso tranquilo. É gravado, ok? Tu tens lá as aulas todas, podes consumir. Conceitualmente é que não saltes etapas, está tudo feito de uma forma em que as aulas estão encadeadas para tu conseguires tirar o máximo proveito em termos estratégicos e tudo mais, ok? O objetivo é que tu saias lá com um plano de SEO, ou seja, que tu consigas executar um plano de SEO. Esse é um ponto, ok? Isto para a gestão de expectativas, as aulas vão ficar finalizadas até julho, ou seja, todas as semanas saem aulas novas, ok? E paralelamente a isso, eu também vou atualizar o calendário das sessões de tira dúvidas, ok? Eu envio um e-mail para todos os alunos quando o calendário estiver disponível, com todas as sessões de tira dúvidas. Basicamente, este curso não tem interação. A única interação é uma vez por mês numa sessão de tira dúvidas, ok? Por isso, se tiveres interesse, já sabes. O link também está na descrição desta live, portanto, alguma coisa estás totalmente à vontade. Se tiveres alguma dúvida, envia-me uma mensagem pelo Instagram, por exemplo, e eu terei todo o gosto em responder. Mas pronto, este não é o propósito. Outro elemento também de novidade, e desculpa, estou a dar aqui uma data de novidades, mas já não falamos há imenso tempo, é o facto de comunidade Rebellion. Comunidade Rebellion é a minha comunidade de SEO, ok? E basicamente a comunidade está fechada, ok? Tu não podes entrar na comunidade, quer dizer, não podes porque simplesmente eu não tenho forma de tu conseguires entrar, ok? Nós fazíamos sempre a questão da entrada por lançamentos, estilo, ok? Tínhamos alguns eventos que nós fomos fazendo no ano passado, as pessoas entravam e tudo ótimo em relação a isso. Agora, vai mudar, ok? Na próxima SEO Wars eu vou disponibilizar isso, ok? Mas é só para te dar esse ponto de reflexão e para tu entenderes. Eu não vou fazer mais lançamentos, ou seja, este não vou fazer mais, com muitas aspas, porque eu não sei o dia da manhã, mas na realidade é um formato que não me agrada assim muito, ok? Porque me causa ansiedade. E não é uma coisa que eu gosto especialmente de realizar, ok? E também, lá está, imagina, eu não tenho, como é que se diz, vocação para estar a vender isto. Portanto, o que é que acontece? Eu prefiro me focar no conteúdo. E nesse aspecto o que eu vou fazer, ok, até à próxima SEO Wars, é abrir a comunidade e vai ficar sempre aberta. Em dois modelos. Podes entrar no modelo mensal, quase como se fosse uma espécie de um ginásio, ok? Que vai ter o valor de 69 euros mais IVA, é renovado automaticamente, e o valor anual, 365 euros mais IVA, não renova automaticamente, esse foi um erro, já lá vamos, e a renovação passa para 195 euros mais IVA. O que acontece? Dentro da comunidade houve pessoas que renovaram automaticamente. Foi a plataforma que cobrou indevidamente. Eu vou entrar em contato com cada um de vocês para restituir o valor, porque vocês pagaram mais do que era suposto, ok? Eu queria estar a dizer isto de viva voz para ficar gravado e tudo mais, portanto eu irei entrar em contato com cada um de vocês para restituir esse valor. A renovação é sempre mais baixa, ok? Não é automática, é se vocês entenderem que faz sentido para vocês, renova, se não faz, amigos comandantes, impecável em relação a isso. E pronto, já dei as novidades todas em relação a isso. Quer dizer, na realidade não, falta só uma, ok? Que é um 2 em 1, que tem a ver com o seguinte, que é, basicamente,
essencialmente, o que acontece? Dentro da comunidade, ok? Nós, a partir de agosto, eu vou começar a colocar aulas sobre Make, ok? Make é uma ferramenta de automação. Se tu tens visto os últimos vídeos, por exemplo, que eu lancei no canal da Rank Panda, em que eu expliquei como construir uma ferramenta de pesquisa de palavra-chave para te agilizar nesse processo, basicamente o que acontece é eu simplesmente utilizo essa ferramenta, que é o Make, para criar essas automações. Impecável em relação a isso. Só que qual é que é aqui a questão? A questão tem a ver com o ponto de eu não sei, ou seja, eu não tenho a noção se faz sentido para ti ou não. Eu também não sei se faz sentido, por exemplo, o ponto de tu já teres conhecimento ou não teres conhecimento. Não é fazer sentido, é eu não tenho contexto do teu lado. Então o que é que aconteceu? Dentro da comunidade eu fui lançando várias aulas, partindo do suposto que vocês já sabiam as coisas. Então, erro meu, ok, eu normalmente não faço isto. O que acontece é, eu vou lançar as aulas de Make, ok? Durante o mês de agosto, são as bases, para tu entenderes como é que a ferramenta funciona. Para quê? Para depois eu poder escalar e mostrar-vos muito mais coisas essas que também estou a realizar, mas que lá está, se tu não tiveres contexto sobre a ferramenta, como é que funciona, não vai fazer sentido. Então pronto, mês de agosto é isso. Me vai levar a outra coisa, que é, em setembro, e vou dar o primeiro spoiler, quem está dentro da comunidade já sabe, quem não está vai ouvir pela primeira vez. Mas, em setembro, dia 13 e 14 de setembro, é sábado e domingo, em Lisboa, ok, é o dia todo, nós vamos fazer uma coisa que é uma War Room. Que é isso? Basicamente é nada mais nada menos do que nós vamos nos trancar dentro de um espaço brutal, que eu não vou dizer ainda onde é que é, mas é em Alvalade, ok? Não é o estádio de Alvalade, ok? Já só para a gestão de expectativas. Mas vamos ficar sábado e domingo, não é o dia todo no sentido de dormirem lá, ok? Mas é sábado e domingo, ok? E o que é? É essencialmente dedicado a SEO local. Vou estar lá, eu, o Anderson e a Joana Bessa, ok? Nós vamos partilhar várias coisas e vai ser para 30 pessoas. Eu, ao longo das SEO Awards, vou partilhando mais detalhes e vai ter de ser por candidatura. Ou seja, não é o ponto de mas eu tenho dinheiro, eu quero ir, independentemente do que seja. Não. Nós vamos escolher 30 pessoas, dá para mais, mas nós não queremos, ok? Nós só queremos 30 pessoas e é sobre SEO local. Eu irei partilhar o máximo de detalhe possível nas próximas SEO Awards. Mas é só para entenderes, vai ser algo físico, ok? Não vai haver gravação, não vai haver online, em Lisboa, dia 13 e 14 de setembro, ok? Eu irei partilhar mais detalhes à frente, mas é só para vocês verem. Se tiverem interesse, aquelas datas, bloqueiem-nas, eu vou partilhando à medida do tempo. Para quê? Para ir filtrando as pessoas, porque interessa-nos quem quer pôr mesmo a mão na massa. Ou seja, vão ser 2 dias mão na massa. Não é uma coisa tipo inspiracional ou de teoria, ok? É mão na massa e vocês vão sair de lá com coisas feitas. Portanto, fim da história, esse é o ponto, ok? Que eu tenho para partilhar. Agora, entramos efetivamente na SEO Wars, ok? Portanto, obrigado por isso. Basicamente, o que é que eu tenho mais para partilhar? Essencialmente o seguinte, que é, se vocês tiverem ideias de conteúdos que querem que eu traga, coisas que vocês gostariam de ver, algo assim, deixem nos comentários, terei todo o gosto de ler, isso ajuda-me a entender o que é que vocês desejam e eu trago esses pontos para dentro da SEO Wars. Porém, hoje, nós vamos falar sobre várias coisas, ok? E coisas essas que, basicamente, eu vou tentar partilhar aqui, ok? Portanto, deixem-me ver se o avô consegue partilhar o ecrã para vos mostrar várias coisas. Deixem-me lá ver. Para quem está a ver isto, ou seja, para quem está a ouvir em podcast, nada temam, eu não vou mostrar, ou seja, vou mostrar só algumas coisas, mas é só para me orientar e para vocês verem. Então, sejam super bem-vindos, ok? Isto é aquilo que vocês vão ter acesso, ok? Tudo o que eu vos disse vai estar aqui escrito, ok? Só para vocês terem como gestão de expectativas. Vocês conseguem entrar dentro do link que eu coloquei basicamente aqui em baixo, em seowars.pt, gratuito, conseguem ter acesso às minhas notas, mas basicamente o que é que acontece?
nós hoje vamos ver várias coisas, ok? Eu não sei se tu tiveste possibilidade de ver basicamente este keynote. O Google lançou aqui várias coisas, ok? O Google lançou um keynote, que é que normalmente eles fazem estas apresentações todos os anos, com todas as novas funcionalidades que existem em vários produtos Google. Não é só na vertente de SEO, vamos chamar assim, ou seja, de search. Eles lançam mais coisas, Android, sei lá, todos os produtos que tu possas imaginar, eles vão e fazem este keynote com várias novidades. O que acontece? Eu hoje trago-vos aqui várias coisas para vocês terem noção disso. Ou seja, no sentido de, mas imagina, não vai mudar nada, tudo está igual, tudo é impecável, não, isto é sempre a mesma coisa, é só escrever um conteúdozito, meter lá umas palavras e siga para bingo. Não é, ok? Eu vou-vos mostrar várias coisas que não é, nesse sentido, mas também não quero estar a dar-vos aqui aquele ponto de é uma calamidade, vai mudar tudo do dia para a noite. Não, estamos a falar num horizonte temporal ainda vasto, mas que convém que tu tenhas a noção em relação a isso. Então, coisas que nós vamos tocar hoje, ok? Primeiro ponto, AI Overviews. Segundo ponto, AI Mode. Terceiro ponto, qual é que é o impacto da inteligência artificial no tráfego do teu site. E isto aqui tem vários sítios que eu te quero mostrar, porque uma coisa é aquilo que o Google diz, outra coisa é na realidade, e também tens que ter espírito crítico para analisar do teu lado e entender que nem tudo aquilo que ele está a dizer ou nem tudo aquilo que os profissionais dizem poderá ser potencialmente verdade, e é importante que tu tenhas isso em consideração. Porquê? Porque lá está, é o ponto de olha, tira as tuas conclusões, mas já lá vamos, já te vou mostrar. Depois, a intenção de pesquisa, ou seja, como é que ela está a mudar, e o conceito de query fan out. Já te vou explicar o que é este termo super estranho. Novidades que existem dentro do ChatGPT e o que é que os MCPs estão a mudar no paradigma desta inteligência artificial. Portanto, este é assim o overview daquilo que nós vamos ver hoje. É muita coisa, mais ou menos, ok? Mas primeiro ponto de todos, ok? Que eu quero partilhar. Essencialmente tem a ver com a questão do AI Overview, ok? Não sei se tu tens consciência do que é, eu vou-te dar, lá está, um overview e depois partimos para destrinchar o que tem vindo a acontecer, quais é que são as novidades que vão surgir, ok? E algumas coisas que tu tens de terem atenção. Primeiro ponto, AI Overview é nada mais nada menos do que tu vais ao Google, procuras por qualquer coisa e em determinadas palavras-chave vai ser despoltado o AI Overview. Esse AI Overview é um bloco que aparece abaixo da barra de pesquisa e acima de resultados pagos, resultados orgânicos, local pack e por aí vai, em que a inteligência artificial da Google te dá uma resposta com base em determinadas fontes. No fundo, ele vai mastigar informação e dizer, olha, aquilo que tu estás à procura, a resposta é esta. E se quiseres aprofundar mais, as fontes onde eu fui retirar este conteúdo estão aqui na lateral. Basicamente é isso. Ou seja, não sei se te recordas, mas há uns tempos atrás, e ainda aparecem muitas palavras-chave, aquela zero position, que basicamente tu procuravas alguma coisa e o Google dava assim um snippet em cima de um texto mais extenso para te dar uma resposta. Porém, ele era referente a um único site. É do estilo, olha, a resposta melhor, vamos chamar assim, é deste site, tens aqui este snippet e se quiseres entras, se não quiseres, amigos combinantes. Hoje em dia isso é mais aprofundado e tens vários links na lateral. Qual é que é o desafio? Há aqui vários desafios em relação a isso. Isto não é novo, só já para deixar isso claro. Ou seja, tem vindo a surgir algumas alterações, é verdade, mas não é uma coisa nova. Ou seja, isto já existe desde 2023. Primeiro começou com uma coisa chamada SGE. Aliás, se tu fores ver aqui dentro nas SEO Wars, eu falei muito desta questão do SGE, com o quão era importante vocês terem atenção a isso, que ia mudar a intenção de pesquisa e tudo mais, ok? Lá está. Aquilo arrancou principalmente nos Estados Unidos, Índia e por aí vai. Ou seja, nós não éramos muito afetados, vamos chamar assim. Porém, o que é que aconteceu? Em maio de 2025, eles expandiram aquilo para mais de 200 países. O que significa que hoje em dia, eu diria com 99,9% de certezas, que muito provavelmente tu vais ter pelo menos uma palavra-chave dentro do teu site que está a despoltar esse AI Overview. Agora, há aqui várias coisas, ok? O que acontece? Primeiro de tudo, e só para te dar aqui um ponto, vou-te dizer
porque eu tenho andado a ver muitas entrevistas do CEO, e não é a CEO, ok? É do CEO mesmo, da pessoa que está a cargo da Google. Basicamente, como é óbvio, eles vão dizer sempre que isto tudo é o melhor, que traz muitos resultados e tudo mais. Mas para teres uma noção, eles dizem que o AI Overview impulsiona mais 10% de utilização do Google. O que é que isto significa? Significa que aquelas queries, ou seja, aqueles termos de pesquisa que disputaram o AI Overview, eles alegadamente dizem que as pessoas utilizam mais 10% do Google do que as outras que não utilizam. E é normal, porque na realidade, imagina, se tu procurares por, vamos supor, detox, ok? Uma palavra-chave super ampla, tu não fazes ideia o que é que eu quero se procurar por detox, mas vai disputar um AI Overview, ok? Ele vai-te dar ali uma data de informação. A tendência é que tu passes mais tempo no Google. Porquê? Porque ele te deu-te ali um ponto mais amplo de informação e que esse ponto mais amplo disputou-te algumas outras ramificações de tu continuares na tua pesquisa. Então é normal que tu aprofundes, queiras aprofundar mais, porque ele basicamente mastigou a informação e agora tu consegues pegar nessa informação e simplesmente procurares algo mais aprofundado. Então, isto não me choca minimamente. Contudo, os dados que eles apresentam em termos estatísticos e tudo mais estão muito mais ligados à vertente de Estados Unidos e Índia. E eu percebo, ok, porque é lá que aquilo arrancou e é lá também onde eles têm mais massa crítica. Imagina, eu não te posso dar dados concretos de Portugal ou de outros países quando o rollout acabou em maio. Nós estamos em junho. Ou seja, são poucos os dados. De qualquer das formas, coisas que eu te posso dizer. Basicamente, eles alegam que a maior parte das AIs overviews aparecem para keywords informativas. Segundo dados que eu estive a ver, são 88,1% dos termos de pesquisa são informativos. Isto são dados de março de 2025. Ou seja, a última vez que eles lançaram dados públicos foi em março de 2025 e basicamente são focados em palavras-chave informativas. Mas eu quero-te mostrar aqui uma outra coisa que pode ser potencialmente interessante, que é o seguinte, que eu apanhei isto no Twitter e quero-te mostrar para... Lá está, é aquele ponto de... É importante que tu ganhes espírito crítico, mas é importante também que tu tenhas a consciência que... Lá está, isto é algo que é recente e além de ser recente é uma coisa que convém que tu aprofundes mesmo, para entenderes como é que isto funciona. Então, vou partilhar aqui o ecrã. Pronto, isto está nas minhas notas da SEO Wars, mas o que eu vi foi, imagina, era um tweet em que ele dizia assim, olha, eu procurei por Best SEO Agency in Melbourne, ou seja, a melhor agência de SEO em Melbourne, e ele procurou, por exemplo, às 10 da manhã, e apareciam os resultados. Ele procurou às 4 da tarde, apareciam outros. Ele procurou à 1 da tarde, apareciam outros. Procurou às 5 da tarde, apareciam outros. Isto tudo para te dizer que, imagina, isto não é uma coisa fixa. Enquanto, por exemplo, em SEO não é 100% fixo, não é como é óbvio, mas a volatilidade não é tipo ao minuto. Não é do estilo, eu estou em primeiro lugar, passado um minuto está outro, passado outro minuto está outro. Não é isso, ok? Enquanto no AI Overviews, pelos vistos, como podes ver por aqui, tal acontece. O que acaba por ser mais desafiante, porque na realidade tu tens que entender que aquela posição não é fixa para ti, tens que entender também como é que podes ser chamado ali e, por outro lado, tens que entender também qual é que é o impacto dessas palavras-chave no teu negócio. E isso já lá iremos também. Por outro lado, é algo que eu gosto, e eu não sei como é que tu és em termos de personalidade, e está tudo certo, ok? Mas há muita malta terraplanista, estilo. Terraplanista, aqui na área da SEO, é a mesma coisa do que tu pegares em alguém quando surgiu a televisão e dizerem, olha, isto não vai dar em nada. Tipo, não vale a pena. Não vale a pena estarmos a comprar uma televisão porque isto não vai revolucionar nada, isto não é nada. Ou a televisão a cores, não vale a pena. Tipo, isto não vai pegar. Ou, por exemplo, a internet, não vai pegar. Esquece isso, esquece os computadores, são modernices, isso não. Ou os telemóveis, não, esquece isso. Isso também não vai dar. E se tu conheces alguém assim, ou se tu tens esta atitude, boa sorte. Porque a realidade é, nós não estamos a olhar, ou seja, tu estás a olhar o agora enquanto profissional de SEO. Mas para isto,
gerar uma mudança significativa na população, nós estamos a olhar num horizonte temporal de 5 a 10 anos. Ok? Porquê? Porque aí sim tu vais ver uma mudança drástica. E essa mudança drástica está intrinsecamente ligada à questão da intenção de pesquisa. Ou seja, a forma como as pessoas procuram as coisas, aí sim vai haver bastantes alterações. É normal, ok? Isso já existe, já te vou mostrar alguns potenciais estudos, ok? E percentagens de coisas para teres essa consciência. Mas nós vivemos dentro de uma bolha HTML, ou seja, nós achamos que não, nós todos utilizamos isto. Nós não somos, em grande maioria dos casos, o nosso público-alvo. O nosso público-alvo não tem o grau de maturidade do digital que muito provavelmente nós temos. Até pegares, por exemplo, na minha avó utilizar isto, ou nos meus pais utilizarem isto, nós estamos a olhar no horizonte temporal e isso criar uma alteração na forma como eles utilizam plataformas ou pesquisam, horizonte temporal de 5 a 10 anos. Convém é que tu te moldes. Não é passado 10 anos tu olhares e e agora, o que é que eu faço com isto? E esse é um ponto, ok? É mesmo muito importante ter esse ponto em consciência. Agora, coisas que eu te queria mostrar também. Basicamente, eu li uma entrevista do CEO de uma empresa que faz parte do grupo da SEMrush, que é a Datos. Ele chama-se Ellie Goodman, ok? Ellie Goodman. Tens lá nas notas, podes ver. Mas basicamente o que ele disse foi: as AIs overview estão a crescer rapidamente e para teres uma noção, em janeiro de 2025, ou seja, janeiro de 2025, os termos de pesquisa que ativavam AI overviews a nível mundial eram nada mais, nada menos do que 6,49%. Ou seja, 6,49% das pesquisas disputavam AI overview em janeiro de 2025. Porém, em março, ok, esse número subiu para 13,14%, ok? O que significa que progressivamente esse rollout está a ser muito rápido e cada vez mais vais ver isso a surgir. E eu tenho aqui algumas coisas para te mostrar em relação a... não vou dizer quem é que é o cliente, ok? Mas uma coisa que nos afetou a nós, ok? Com um cliente em concreto. De qualquer das formas, para tu teres a noção, eu também coloco aqui algumas áreas com percentuais que ele indica, que basicamente as áreas mais afetadas são da ciência, com 22%, a área da saúde, com 20%, pessoas e sociedade, com 18,83%, e a área de direito e a área governamental, com 15%. Ou seja, há aqui algumas áreas que, lá está, têm mais impacto, e é normal, estão a disputar mais esse AI overview, mas de resto, no fundo acaba por ser isso, ou seja, é algo progressivo, vais levar por tabela, ok? E uma das coisas, só para deixar isto claro e dar aqui o meu parecer, é o ponto de, eu entendo que, e principalmente eles dizem que isto vai trazer a maior, o AI Overview é a maior inovação da Google da década. E eu entendo, ok? Como é óbvio, se tu estás a criar uma coisa nova, vais sempre dizer que aquilo é a melhor coisa à face da Terra, é o maior e por aí vai. Impecável em relação a isso. Não sei se concordo, mas tudo bem, eu dou de barato. Agora, qual é que é a questão? A questão tem a ver com o seguinte, que é... eles alegam que aquilo está muito mais para palavras-chave informativas. Gira em relação a isso, não é verdade. E posso dar um caso em concreto, ok? Mais uma vez, isto que eu te vou dizer não é pelo facto de eu estar a dizer que tu tens que acreditar a 100%. Ou seja, ouve, tira as tuas conclusões e principalmente olha para os teus clientes, olha para o teu site, olha para a tua empresa, no sítio onde tu estás a trabalhar, o que for, mas começa a encontrar padrões. Ganha espírito crítico por ti. Não é por me estares a ouvir que essencialmente tens que ter isto como 100% adquirido. Porque não é, ok? É uma coisa que é volátil. Então, bora lá. A AI Overviews não está a ser disputado única e exclusivamente para palavras-chave informativas. Tenho um cliente numa área de serviços, não vou dizer o que é, ok? Sendo que partilhei com alguns membros da comunidade o que era e as minhas dores em relação a isso, mas basicamente a palavra-chave era uma palavra-chave que trazia pedidos de contacto muito qualificados e um serviço bastante caro, ok? Portanto, havia muito dinheiro em volta daquilo. A AI Overview apareceu. Começámos a sentir quebras nos pedidos de contacto. E porquê? Porque se eu já estou em primeiro em termos de SEO. Qual é que é o problema? O problema é que a AI Overview é nada mais, nada menos do que um bloco gigantesco no topo da pesquisa
e ele vai dar uma resposta e tudo mais, e abaixo estavam a aparecer anúncios. Isso é outra das coisas que o CEO da Google também alega, que em grande parte dos casos o AI Overview também está a ir atrás de palavras-chave onde os CPCs são muito baixos. Não é verdade. O CPC naquela área é muito caro, ok? Muito caro mesmo. E o que acontece? Eu estou em primeiro em termos orgânicos. Para o potencial cliente me ver, vai levar com AI Overview, vai levar com anúncios, vais ver ali 3, 4, depende do número de anunciantes que tu apanhas ali, e depois aparece o meu. Ou seja, fizeste uma data de scroll até veres, essencialmente, a minha marca, ou seja, o meu site. O que acontece? Tu não podes ser terraplanista numa ótica de SEO. Não, tipo, eu não vou fazer nada aqui, vou esperar. Não, tu tens que agir, porque se tu esperas, tu estás a perder negócio. E o agir, tens que ir por outras fontes de tráfego. E ali é do estilo, se tu queres permanecer na luta, tu tens de fazer Google Ads. Não há volta a dar. Porque tu sabes que aquela palavra-chave te traz rentabilidade. Ou seja, que aquela palavra-chave te vai trazer negócio. Isso é super importante que tu tenhas em consideração. E, por outro lado, tu entendas que se, por exemplo, Google Ads não te está a trazer a rentabilidade que tu querias, tu tens que olhar para o conjunto de palavras-chave que tu estás a estudar e entender se vais ter que ir por outras fontes de tráfego, diversificar as palavras-chave, mas tens que agir, não, porque simplesmente aquilo não vai desaparecer. O mais provável até é que potencialmente tu possas desaparecer das menções de AI Overview, ok? Ou, lá está, a forma como o utilizador pesquisa se torna diferente. Então tu tens que correr atrás desse ponto. Daí aquele elemento de, não, SEO não vai mudar. Imagina, a parte técnica eu até dou de barato, que é o ponto de, ok, tu crias uma página, otimizas a página como otimizavas, impecável em relação a isso, espetacular. Porém, se tu negligenciares esta parte, isto faz parte do teu trabalho, ok? Isto é SEO. E cada vez mais há essa diversificação de fontes de tráfego. Se tu não vais atrás delas, é super tramado, porque vais perder negócio. Então, esse é um dos pontos. O que é que acontece? Em relação a esta questão de AI Overview, uma das coisas que eles estão a implementar, e essencialmente eles lançaram este jargão não vou chamar conferência, mas no keynote que eles fizeram agora há coisa de 2 semanas, talvez, 2, 3 semanas no máximo. Eles largaram uma coisa que se chama Query Fan Out, ok? O que é que isto é? É nada mais, nada menos do que, essencialmente, eles trabalham em layers. Ou seja, eu não sei se, por exemplo, tu utilizas muito o ChatGPT, que é onde, não vou dizer que é onde arrancou isso, mas que tu consegues ver graficamente, mais ou menos, como é que as coisas funcionam. Mas dentro do ChatGPT tu tens uma opção de pesquisa a fundo. E tu escreves um prompt qualquer e essencialmente o ChatGPT vai fazer uma pesquisa. Mas ele primeiro vai procurar um tópico, depois salta para outro, e depois para outro, até consolidar toda a pesquisa e dar-te a informação. Este Query Fan Out é o facto de tu procuras, por exemplo, por detox e ele vai fazer uma data de pesquisas e pesquisas complementares à volta para te dar uma informação muito mais rica. E esse Query Fan Out é basicamente esse conceito de tu vais disputar uma palavra-chave que normalmente não é só detox. Hoje em dia essas palavras são muito mais long tail, ou seja, tu vais ver cada vez mais que as pessoas vão escrever palavras mais longas e isso vai-te ajudar, ou seja, eles estão a implementar isso, que deriva muito do AI Mode, já te vou mostrar, mas tu tens de ter cada vez mais essa consciência de que aquela palavra-chave que antes era um ato isolado, estilo detox, e ele vai dar-te uma data de páginas sobre aquilo, hoje em dia ele vai buscar várias fontes, o que significa que se tu tens um site e se tu queres começar a estar muito mais presente nessa jornada de pesquisa e consigas ser puxado nesse Query Fan Out, tu deves de olhar muito mais para aquela questão do Topical Map. Ou seja, numa ótica de tu cobrires o tópico em concreto para que tu efetivamente possas ser uma potencial autoridade e o Google, LLMs e por aí vai, te chamem para tu apresentares, ou seja, para tu apareceres para aquele tipo de pesquisas, com menções. Esse é um dos pontos. Que também já lá iremos numa ótica de
métricas. Há aqui algumas coisas que estão a mudar em termos de métricas. Quero-te mostrar também uma outra coisa em questão AI Overviews, que é o facto de nós hoje em dia não conseguimos medir o AI Overview, ou seja, o impacto real do AI Overview. Por exemplo, no Google Search Console, tu não consegues ir ao Google Search Console e entender lá quais são as palavras que estão a disputar AI Overview e qual é que é o impacto que isso está a ter na tua marca, ou seja, disposição e tudo mais. Pelo menos para já não existe isso. Eles meio que lançaram algumas notas a dizer sim, provavelmente vamos lançar isso num futuro próximo, mas não há datas, não há casos concretos. De qualquer maneira, eu vou-te mostrar duas coisas que tu podes fazer. Uma delas tem a ver com o teu Google Analytics e outra não é de medição, mas sim tu trabalhares de uma forma proativa para ver que palavras-chave é que possam disputar AI Overview. Por isso, vou partilhar o meu ecrã e basicamente o que acontece aqui é nada mais, nada menos do que isto. Ou seja, eu vou utilizar, como é que se diz? O SEMrush, ok? Para fazer isto. Mas, essencialmente, eu deixo aqui o passo a passo todo, mas eu vou explicar o que é que tu podes fazer hoje em dia. Basicamente, se tu utilizares o SEMrush, ok? E fores a Keyword Overview, que é a ferramenta de pesquisa de palavra-chave, tu colocas uma palavra-chave que tu quiseres, ok? Eu coloquei bicicleta elétrica, ok? E tu tens aqui esta parte de Keyword Ideas, que basicamente é a ferramenta de pesquisa de palavras-chave, estilo. Eu quero saber que palavras é que existem à volta da palavra bicicleta elétrica, ok? E ele vai-me dar uma listagem completa, impecável em relação a isso. Agora, o que acontece? Tu, se quiseres, dentro do SEMrush, tu consegues entender quais são as palavras-chave que vão disputar AI Overview. E como é que tu consegues fazer isso? Basicamente, se tu fores a esse Keyword Ideas, ele vai-te dar todas as palavras-chave, impecável em relação a isso. Tu fazes Advanced Filters, ou seja, ali no topo, e depois tens aqui a opção de SERP Features, que basicamente é nada mais nada menos do que todas as potenciais funcionalidades que podem aparecer no Google. Desde o Local Pack, desde reviews, desde Feature Snippet, Knowledge Graph, tudo. Ok? Tu tens aqui todas as feature snippets, todas as SERP features, desculpa, que podem e devem de aparecer, não é? Como é óbvio. Mas tu podes picar a opção de AI Overview. Se tu picares essa opção, ele simplesmente vai-te filtrar todas as palavras que estão a disputar aquilo. Pode ser interessante para ti, para saberes quais são as palavras que efetivamente estão a aparecer AI Overview. Por alguma razão. Podes também fazer a engenharia reversa, que é o facto de, eu vou fazer o meu trabalho de SEO, mas eu não quero estar a trabalhar em palavras-chave que estão a disputar AI Overview. Então o que é que tu fazes? Picas todas, excepto AI Overview. E basicamente aí vais filtrar as palavras-chave, vais ter o núcleo de palavras-chave que essencialmente tem única e exclusivamente todas as outras funcionalidades, excepto AI Overview. Isto pode ser interessante para ti, ou não, é onde depende da perspectiva, mas essencialmente o SEMrush é uma boa ferramenta para tu fazeres isto. Isto para trabalhares em termos de proatividade. O que acontece? Em relação a tracking, ou seja, tu saberes, por exemplo, que aquela palavra disputou AI Overview. Eu estou a ter X palavras com AI Overview. O tráfego que vem da AI Overview é este. Hoje em dia, desafiando tu conseguires medir isso, mas vou-te dar aqui, dentro da SEO Wars, um caminho que tu podes configurar via Google Tag Manager e vai-te aparecer dentro do Google Analytics. E, por outro lado, há aqui duas coisas. De tracking, existe a ferramenta que é o SE Ranking, ou seja, tens aqui, é o SE Ranking, e depois existe em LTV, no AppSumo, existe uma ferramenta que se chama Highlighted, que basicamente é esta ferramenta que está aqui, que tu podes medir essencialmente as menções que estão a ser feitas via tudo o que é LLMs, por exemplo, ChatGPT, Claude AI, Perplexity, Gemini, bem como AI Overview. Ou seja, é um rank tracker, vamos chamar assim, desta parte de inteligência artificial. Não te vou dizer, compra, é brutal. Porquê? Não usei, ok? Ser brutalmente sincero contigo, estive a ver, chamou-me a atenção, mas não existe ainda uma coisa que eu te diga de caras, tipo, olha, bora, é por ali. Acredito que mais dia menos dia essas ferramentas de rank tracking e assim se moldem, como é óbvio, deve estar para muito breve, mas
ao dia de hoje, difícil tu conseguires medir as coisas. Por outro lado, eu deixo aqui a dica e tu tens nada mais, nada menos do que este vídeo aqui, que basicamente esta pessoa explica o passo a passo que tu deves fazer através de Google Tag Manager, que é colocares uns parâmetros em Google Tag Manager e dentro do Google Analytics tu vais conseguir medir o impacto que a AI Overview tem, ok? Mas isto não é 100% fidedigno, ok? Porque não há uma forma brutal de medir isto. Ou seja, eu experimentei, impecável, por enquanto está configurado num dos sites, não tenho ainda dados, por isso acredito que não esteja a disputar a AI Overview, mas de qualquer das maneiras ela explica o passo a passo todo, tu podes ver, não é nada difícil de implementar, implementas uma vez e está feito. Aparecem os dados dentro do Google Analytics em relação a AI Overview, se tu apareces, por exemplo, naquelas perguntas frequentes que aparecem na SERP, tu também consegues configurar isso. Portanto, consegues ter uma visão mais clara se está a aparecer ou se não está a aparecer, se está a gerar cliques, para entenderes de onde vem. Porquê? Porque, infelizmente, por enquanto, o Google Search Console não mostra isso. Ou seja, mesmo que tu queiras ver, tipo, não há nada que tu possas fazer em relação a esse ponto. Portanto, é o que nós temos na atualidade, ok? De medição. Acredito que num futuro muito próximo isso vai mudar, mas pronto, é o que temos ao dia de hoje. Também para te dizer uma coisa que eu vi e queria trazer para cima da mesa, que é o facto de, ok, como é que nós vamos aparecer no AI Overview? Isso vai ser outras núpcias, noutras SEO Wars, nada temas em relação a isso. Mas uma das coisas que eu quero que tu tenhas consciência é que grande parte dos sites que são mencionados, ou seja, eu tinha um dado estatístico, tenho que encontrar dentro das minhas notas, mas grande parte dos sites que estão a ser mencionados no AI Overview são Reddit, Quora e YouTube. Ou seja, eu vi um estudo que era a nível global, ok? Não significa que em Portugal, para o teu nicho de mercado, tu dizes assim, não vejo nada disso. Ele está a ir buscar coisas específicas. Impecável em relação a isso. O que estou a dizer é que, a nível global, eu tinha um dado estatístico, mas a grande maioria era vindas do Reddit, Quora e YouTube, ok? E faz sentido, de certa forma. Não vou ser, mais uma vez, aquela pessoa de terraplanista do SEO, mas pronto, é uma das coisas que tens de ter em atenção. Há várias estratégias para tu executares em relação a isso, mas pronto, há alguma coisa, é só estares atentos à SEO Wars e basicamente veres o que é que nós podemos fazer. De qualquer das formas, se tiveres alguma ideia de conteúdo, alguma coisa que tu queiras ver em termos de conteúdo, chuta no chat ou nos comentários, terei todo o gosto em trazer para as próximas SEO Wars. Portanto, impecável em relação a isso. Agora, coisas que eu também quero trazer para cima da mesa. Tem a ver com o seguinte, que é nada mais nada menos do que AI Mode, ok? O que é isso? O AI Mode é nada mais nada menos do que assim, a inteligência artificial mais poderosa do Google, na realidade até ao momento, não é? Isto está sempre a mudar, portanto é uma coisa tramada. Na realidade ela começou a ser implementada nos Estados Unidos, portanto Portugal é sempre uma ervilha, desculpa, difícil tu ainda teres acesso a 100% deste ponto, mas o AI Mode é onde tu consegues, ou seja, é a ferramenta que acaba por lidar. Eu não queria estar a dizer isto desta forma, mas é quase como se fosse uma espécie de um chat GPT, ok? Pronto, do Google. Mas é a parte, ou seja, ele está embutido na SERP, ou seja, quando tu vais pesquisar alguma coisa, tu tens aquelas tabs que dizem, por exemplo, imagens, vídeos, local e por aí vai, e vais ter no telemóvel, no teu computador, AI Mode, ok? Esse AI Mode é essa parte mais poderosa da inteligência artificial, que é uma espécie de um chat GPT embutido na SERP. O que acontece? Lá é onde tu tens aquele elemento do query fan out, basicamente em esteroides. É onde lá tudo é processado com muito maior rapidez e muito maior precisão, basicamente. Isso, vou-te já dizer, é num futuro muito próximo, nós vamos levar com isso, ok? Por enquanto, ainda não há muito essa ponte em Portugal, ok? Mas eu diria que é uma questão de tempo,
e muito provavelmente estamos a falar no horizonte de meses, no máximo um ano, e tu vais ter essa parte de AI Mode lá. Qual é que é o desafio? É a mesma coisa que hoje, não sei se acontece contigo, se prestas serviço ou não, mas tens muitas pessoas com o interesse de querer aparecer no ChatGPT. A minha marca tem que estar presente no ChatGPT. Eu quero aparecer no ChatGPT. E aí também vai ser o ponto de tu vais ter que otimizar para o AI Mode, ou seja, de forma a que tu consigas aparecer no AI Mode também. Porquê? Porque lá está, é uma fonte de tráfego. E isso leva-me aqui a um ponto de... Hoje em dia, ainda é pouco, mas é o caminho, ok? Nós, profissionais de SEO, nós trabalhamos sempre numa base de tráfego, ok? Nós estamos preocupados em gerar tráfego orgânico, tráfego esse que vai gerar conversão. Impecável em relação a isso. O shift que prevejo que aconteça é tu tirares a peça do tráfego e começares a trabalhar visibilidade. Ou seja, o facto de tu quereres aparecer, de tu quereres ser mencionado lá, porque isso vai fazer com que trabalhes muito mais a vertente de branding, ou seja, as empresas que estiverem muito mais presentes são aquelas que potencialmente vão conseguir capitalizar clique, então tu estás muito mais a olhar para essa parte de visibilidade, tu conseguires aparecer nestes motores de pesquisa que existem, como o ChatGPT, Perplexity, Gemini, AI Mode da Google. Vais ter que trabalhar muito mais esta questão de visibilidade do que propriamente de tráfego. E, por exemplo, não sei se segues, mas se não, aconselho vivamente a seguires a Júlia do SEO, e que numa das suas palestras ela dizia que era aquela questão de nós temos que olhar muito mais, não é um search, ou seja, não é uma pesquisa basicamente de... Nós estamos, vamos chamar assim, minimamente preocupados com uma ótica de olhar para somente um canal. É search everywhere, ou seja, tu tens que, lá está, trabalhar esta visibilidade para que tu consigas aparecer em vários momentos dessa pesquisa. E essa pesquisa não, anteriormente estava centrada no Google, hoje em dia não é assim, e foi aquilo que eu disse no início, nós não estamos a olhar o amanhã, nós estamos a olhar no horizonte temporal de 5 a 10 anos para mudar drasticamente esta intenção de pesquisa, mas convém que tu te moldes para agregar valor e para tu apareceres, porque só trabalhares daqui a 5 anos, outros já comeram muito esse mercado e faz parte, ok? É quem acaba por surfar a onda primeiro, acaba por ganhar bastante. Outra das coisas também que eu te queria mostrar aqui, e vou partilhar contigo, tem a ver com a questão de... Isto principalmente para quem tem lojas online, ok? O que acontece? Não sei se estás a par, mas o ChatGPT criou uma parceria com o Shopify e está a incluir, já começa a incluir produtos dentro de determinadas pesquisas. Ou seja, se falas com o ChatGPT, ele começa a indicar alguns produtos ou serviços locais também. Como é óbvio, o Google não ia deixar passar isso. Então, basicamente, eis aquilo que eu te posso mostrar, que essencialmente é o seguinte. Ou seja, se tu olhares para aqui, eu deixo cá o link, portanto, tu consegues ver tranquilamente, mas no AI Mode, se tu procurares, por exemplo, imagina, eu estava a pensar, por exemplo, ir de viagem de comboio, ok? Até Portland, no próximo fim de semana. E o que é que tu achas? Ou seja, imagina, em termos de malas, o que é que tu aconselhas? E basicamente ele lista uma data de produtos esses que tu depois podes visitar o site, podes fazer tracking do preço, para basicamente entenderes se aquilo vai baixar ou não. Aí também te dá uma boa diretriz que preço aqui, principalmente se não tens uma coisa única, vai ser algo que convém que tu estejas atrás da concorrência. Não significa que isso seja um fator de ranking, ok? Ou seja, não estou a dizer 100%, mas que tem importância para o utilizador final, já tem. Portanto, toma atenção a esse aspecto, super importante nesse ponto. E mais uma vez para te dizer que se tu tens uma loja online, tu tens de ter consciência que tu vais ter que olhar para o feed de produtos, para a tua parte de produtos com outra propriedade, vais ter que muito provavelmente otimizá-los de outra forma para que tu consigas ser puxado não só para o AI Mode do Google, como também a parte de, por exemplo, de ChatGPT da vida. E por outro lado, vou-te mostrar aqui um outro ponto
que, essencialmente, se tu estiveres aqui a olhar, então, basicamente, o que é que eles fizeram? Isto é um artigo, ok? Que mostra esta nova funcionalidade do shopping do AI Mode. E uma das coisas interessantes, tu consegues ver aqui como é que a plataforma funciona e tudo mais, ou seja, aquilo que eu estava a te explicar. Tu procuras I'm looking for a cute travel bag. E basicamente ele mostra-te aqui várias, dá-te algumas sugestões e é literalmente como se estivesse a falar com o ChatGPT. Tu vais continuando a tua pesquisa e ele diz, olha, ok, estou a pensar fazer esta viagem, então, tendo em conta essa viagem, aconselho muito mais estas malas. Ok? Pronto. Mas, coisas interessantes também. Eles têm uma... Ou seja, eles vão implementar uma coisa que basicamente é o modo de try it on, que basicamente é o seguinte, se tu estiveres a ver aqui, não é? Tu vês que tu tiras uma foto e basicamente podes tentar ver como é que essa peça vai ficar em ti. E eu vou-te mostrar aqui em baixo, que é nada mais, nada menos do que tu estás a ver um carrossel de produtos, em cima da foto aparece uma label, ou seja, tipo um botão que diz try it on, tu clicas, ele abre-te a galeria das imagens e tu, se tiveres uma foto tua, tu basicamente podes experimentar as peças para ver como é que aquilo fica contigo. Isto aqui é a inclusão da inteligência artificial com os produtos e, essencialmente, é uma das novas funcionalidades também que eles estão a trazer para cima da mesa. Isto muda toda a experiência e tu dizes, Rui, o que é que tem a ver com SEO? Tem a ver com o facto de, imagina, ele pode estar a experimentar vestidos da tua concorrência em detrimento do teu, porque o teu produto não está a aparecer naquelas listagens. E se tu tens uma loja online, tens que ter em consideração isto. Ou seja, eu não estou a dizer que é uma coisa que tu tens que ir a correr atrás, mas tens que ter consciência, até porque isto está a ser lançado nos Estados Unidos, mas tu tens de ter essa consciência. Ou seja, tu tens de ter a consciência de que, efetivamente, isto vai mudar. Ou seja, que ele vai-te trazer estes pontos de, vamos chamar assim, diferenciação na SERP e que tu tens de ter em atenção. Basicamente é isso. Ou seja, não podes ficar para trás. E o ficar para trás é no ponto de basicamente perdemos 20% de vendas. Porquê? É a concorrência? Não, é porque efetivamente as coisas começam a ser implementadas, há outras fontes e tu tens que estar atento a. Mas também vou-te já dizer uma coisa, só que um grande parênteses. Não corras atrás do objeto brilhante. Estilo, se tu não tens uma loja online, não te foques nisto agora. Ou se tu não trabalhas com lojas online, não te foques nisto agora. Porquê? É importante que tu te foques essencialmente naquilo que vai trazer resultados e pontos de diferenciação para os tipos de negócio que tu estás a trabalhar. Há muita coisa a acontecer. Estilo, próxima semana, provavelmente vai surgir uma novidade. Eu trago essa novidade. Tudo ótimo em relação a isso. Houve, mas estilo, não percas o teu sono em relação a isso. É mais o que eu quero dizer. Porquê? Porque é como se estivesse dentro de um TGV, estilo, está a acontecer muita coisa ao mesmo tempo e impecável em relação a isso. Agora, outras coisas também que eles trouxeram dentro do AI Mode nesta talk e que é importante que tu tenhas em consciência. Primeiro ponto, não é uma grande novidade, sendo brutalmente sincero, é uma coisa chamada Deep Search, que eu até já partilhei aqui, que tem a ver com o facto de tu conseguires pesquisar de uma forma muito mais aprofundada sobre determinado tópico, que no fundo acaba por ser a mesma coisa que o ChatGPT já tinha com aquela pesquisa profunda. Só que eles incluíram isso dentro do AI Mode. Por exemplo, para quem faz muito trabalho científico e tudo mais, é brutal. Ou para quem está à procura de fontes para justificar determinado tipo de abordagens, ou seja, imagina que, sei lá, tu queres fazer alguma coisa, um artigo, por exemplo, ou estás numa reunião sobre determinada coisa e queres fundamentar a tua posição, trazer dados estatísticos, trazer estudos e tudo mais, acaba por te ajudar. Isso agiliza o processo. Basicamente é isso que eu quero partilhar. Mas tu consegues utilizar isto em qualquer LLM, não é uma novidade. Ou seja, para eles é novo, porque eles incluíram isso, mas não é uma novidade dentro do mercado. Outra coisa que é nova, mais ou menos, é uma coisa que se chama Project Mariner, ou Mariner, ou algo dentro desse estilo. Mas é um nome de código que eles deram, mas essencialmente é uma equipa que está a desenvolver potenciais conexões, ou seja, é o ponto de ter capacidades de agentes. O que é que isto quer dizer? Basicamente é o seguinte, imagina isto. Imagina que tu vais ao AI Mode da Google e diz assim, ok, eu quero
um fim de semana romântico. Ok? Estou a pensar num fim de semana romântico com a minha namorada. Ok? E basicamente o que acontece é, eu não tenho muitas ideias, mas o ponto aqui é, eu estou em Lisboa e eu quero sair. Ou seja, eu quero estar a algures, a 1 hora de distância de Lisboa, e quero levar a minha namorada a um fim de semana romântico. Ajuda-me neste processo. E até agora é como se estivesse a falar com o ChatGPT. Só que onde é que as coisas melhoram? Basicamente, ele vai dizer assim, olha, ótimo, então diz-me uma coisa, tu preferes ir de carro, de avião, de comboio, de barco, de como? Tu dizes, olha, de comboio. Ótimo, então tens aqui os bilhetes na CP, são estes, queres que eu compre? E basicamente ele vai ter a capacidade de ligar vários sistemas, não estou a dizer da CP, mas normalmente deve ser, por exemplo, os da Booking, Skyscanner e coisas assim, que são empresas maiores, vão ter essa capacidade mais rápida de inclusão no sistema, mas tu vais conseguir comprar bilhetes diretamente, por exemplo, para eventos, bilhetes de avião, estadias, ou seja, agendar essas reservas, por exemplo, em restaurantes. Ou seja, isto vai mudar o jogo. Porquê? Porque tu passas de falar com o ChatGPT da vida para ele fazer todo o processo. Ele vai dizer, olha, ótimo, podemos ir, por exemplo, a Arraiolos. Estou a inventar, ok? Então, vamos até Arraiolos. Eu encontrei a pousada de Arraiolos. Queres que eu veja se tem disponibilidade para um quarto para 2 pessoas? E ele vai ao site, vê a disponibilidade. Ou seja, ele faz o trabalho por ti. É quase como se fosse uma assistente. Essencialmente acaba por ser isso. Isto leva-me a um ponto que grande parte das LLMs estão a começar a fazer isto. Aos poucos. Por exemplo, eu não sei se tu tens acesso a isto ou não, já dentro da tua conta, mas dentro do ChatGPT, por exemplo, tens esta opção de connectors, ok? Que está em beta, que tu podes ligar, por exemplo, a Box, Dropbox, Gmail, Google Calendar, Google Drive, HubSpot, o Teams, o Outlook Calendar, ou seja, por exemplo, criares um agente dentro do ChatGPT para te marcar reuniões, ou para ver se tens disponibilidade para eventos XYZ, ou para disparar um e-mail, ou para ele ler e-mail para ter contexto sobre. Imagina, tu ires ao ChatGPT, porque dá para fazer isso, ok? Se tu ligares o Gmail, que é diz-me, com base nas faturas do mês de maio, quanto é que a minha empresa despendeu, ou seja, quantos gastos é que tivemos. Ele vai, consulta o teu e-mail, vê todas as faturas que caíram dentro do teu e-mail e diz, olha, este mês gastaste 100 euros. Ok? Estou a inventar. Então, isso é uma das coisas que tu podes ligar. Imagina, entra numa área cinzenta de privacidade e tudo mais, mas não, isto só dá acesso se tu quiseres, ou seja, não é uma coisa que, eu tenho acesso automaticamente. Não, é só se tu abrires a porta. Isso leva-me a um ponto para uma coisa que hoje em dia tu vais ver em vários LLMs, ou seja, com esta base da inteligência artificial, que é nada mais nada menos do que este protocolo que é o MCP, que é Model Context Protocol. Tu vais ouvir falar muito de MCP, ok? E o MCP é nada mais nada menos do que, por exemplo, não tenho assim uma ideia diferente, mas é quase como se fosse uma API, ok? Mas para estes LLMs. O que é que isto faz? Essencialmente é, pegas no ChatGPT ou noutro LLM que tu vais utilizar, tipo o Gemini, Perplexity, o Claude AI, o que for, e ele liga outras ferramentas tuas. A ideia é que esses chats, e por aí vai, tenham acesso a outras ferramentas que tu utilizas e no fundo tu acabas por enriquecer aquilo que tu estás a fazer com contexto teu. Essencialmente é isso. Esse é o caminho, é para aí que eles estão a ir, e é para aí também que ferramentas como o AI Mode da Google está a ir na integração de outros serviços para te facilitar a vida. O que significa que tu tens que estar atento, principalmente se fores deste tipo de negócios, porque imagina que tens um restaurante ou um hotel ou uma pousada ou o que seja, convém que tenhas esse ponto em consideração. Porquê? Porque vai ser mais um canal de reservas e que se tu não estiveres lá, tu podes perder para a concorrência. E não é por não teres oferta, é simplesmente porque não estares adaptado a aparecer ali. Essencialmente, esse é um dos pontos. E é tramado, porque lá está, o mundo está a mudar, essa é a verdade, e no fundo é isso. Ou seja, é aquele ponto que eu quero partilhar contigo de não quero ser aquela pessoa que, olá, bem-vindos a SEO Wars novamente.
simplesmente vem um cataclismo. Não é isso, ok? Não é esse o ponto, nunca foi. Mas aquilo que eu quero que tu tenhas em consideração é principalmente o ponto de estar atento principalmente aos teus dados, olha para as tuas métricas, entende se estás a sofrer com isso ou se, por outro lado, que é o melhor ainda, se estás a tirar o máximo proveito do mesmo, então ganha essa sensibilidade. Basicamente esse é um dos pontos que eu quero deixar claro. E toma atenção que há várias coisas em termos de ferramentas que estão a sofrer alterações, fica atento, mas principalmente olha muito mais para o lado humano de como é que tu podes agregar valor dentro do teu site, dentro dos teus conteúdos, e é uma coisa que é multimodal, ou seja, no sentido de não podes olhar única e exclusivamente para o teu site porque estas ferramentas citam de outros lados. Então tens que começar a ter cada vez mais essa sensibilidade que isso pode ou não trazer benefícios ou malefícios, depende da tua concorrência e no fundo é isso que eu quero deixar claro. Então, coisas que eu também quero partilhar contigo. Se ainda não subscreveste o canal, subscreve. Basicamente, todas as quintas-feiras, 10 da manhã, vou estar por aqui. Ser super, hiper, mega bem-vindo à SEO Wars. Espero que tenhas gostado deste regresso. Trouxe muito conteúdo. Se quiseres ter acesso às minhas notas, já sabes, seowars.pt. Inscreve-te, é gratuito. Consegues ter acesso a 100% grátis a todas as notas, a todas as gravações. E se quiseres, vamos entrar no formato de podcast. Por isso, consegues nos ouvir no Spotify, iTunes e por aí vai. Muito e muito obrigado. Espero que tenhas gostado. Deixa nos comentários o que é que tu achaste e é isso. Vemo-nos na próxima segunda-feira e... Segunda-feira não. Na próxima quinta-feira, assim é que é. Às 10 da manhã e é isso, pessoal. Espero que gostem. Esse é o ponto.